Bom dia aos internautas que estão ligados pelo Aurélio Robles e pelo Comunitária Vida Nova, né? Que está compartilhando a nossa transmissão ou a nossa live. Antes de iniciarmos, né? Como sempre, fechamos os nossos olhos, agradeçamos a Deus, né? Hoje nós vamos viver o verão, realmente, viu? Então, agradeçamos por poucos dias, né? Agradeçamos a Deus por esse sol que nos ilumina hoje, pela bela manhã que já tivemos e pelo dia belo que, com toda certeza, teremos hoje para dizer obrigado. Amigos espirituais, sede conosco, envolvei-nos na vossa paz, tanto a nós que aqui estamos, como dos nossos companheiros internautas de todos os lugares que estejam acessados a nossa transmissão de hoje. E envolve-nos inspirando para que possamos transmitir aquilo que nós propusemos e envolve igualmente todos os que estiverem ouvindo para que eles possam entender a mensagem desta manhã. Obrigado mais uma vez. Então, mais uma vez, um bom dia a todos, né? Hoje nós vamos falar no Livro dos Espíritos. Estamos iniciando o capítulo, né, o capítulo 3 da segunda parte, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Ou seja, né, quando nós deixamos o nosso corpo e retornamos à vida espiritual. Hoje nós vamos estudar o subtítulo A Alma Após a Morte, das questões 149 a 153A, né? Uma subpergunta. A gente não vai aqui propriamente dizer os processos da desencarnação, mas vamos dizer o que acontece com o espírito após o seu desencarne, ou seja, após a sua passagem para o mundo espiritual. Porque nós somos espíritos, né, como nós vamos ver, e que viemos aqui. Por isso, nós somos espíritos do mundo espiritual. E viemos aqui a fazer uma experiência. E por isso que quando nós desencarnamos, chamamos de retorno à vida espiritual. Eu vou fazer uma rápida comparação. Nós vivemos numa família. Quando chega a uma certa idade, o jovem escolhe um curso que ele vai fazer. E ele vai numa cidade, porque na cidade que mora não tem aquele curso. A faculdade ou a universidade não tem aquele curso, ou não tem universidade, nem tem, às vezes a cidade é pequena, não tem a faculdade, né? Então ele vai, e acontece que essa universidade é distante, então ele tem que morar lá, vai morar numa república, vai morar num alojamento para estudantes, vai morar um determinado tempo. Periodicamente ele tem uma folguinha para vir na casa dos pais, né? Nós também temos quando nós dormimos, né? Então esse estudante fica lá todo o tempo, né? Ele fica lá todo o tempo até que ele volta com o curso completo, tendo feito o curso completo, já na condição às vezes de um catedrático, né? Pelo menos de um profissional já de nível superior. Ele volta. Quando ele volta, porque o local dele morar é lá, mas pode ser que ele não fique, mas aí são outros casos. Então ele volta, e como que ele volta?
ele volta com um diploma, ele volta com um curso, quer dizer, ele volta culturalmente mais evoluído, ele volta com mais instruído. E esse também é o objetivo nosso. Nós moramos no mundo espiritual e viemos na Terra fazer um curso, fazer um aprendizado, né? É um pouquinho diferente, né? Dependendo da aplicação. Porém, importa que quando nós voltarmos para o mundo espiritual, nós voltemos um pouquinho mais culto, um pouquinho mais evoluído, porque nós recebemos instruções teóricas no mundo espiritual, mas a nossa oficina, a nossa escola é aqui na Terra. Então, por isso, nós chamamos de retorno da vida corpórea à vida espiritual. Mas vamos ver agora o que acontece com o espírito após a morte do corpo, né? Vamos ver a sua individualidade, a sua vida eterna e a separação da alma e do corpo, né? Então vamos lá, entrar nas questões propriamente ditas. Na questão 149, que é que inicia o capítulo, pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte segundo o corpo? Os espíritos responderam: ela volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Então, aquilo que eu falei, né? Ele volta a ser espírito. Por que essa expressão volta a ser espírito? Porque na doutrina espírita, espírito é aquele que está desvestido do corpo, aquele que está desencarnado. Enquanto nós estamos encarnados, a doutrina espírita chama de alma. Então, o que é a alma? Há uma pergunta lá que acho que já foi feita aí, né? O que é a alma? Alma é o espírito encarnado. Então, no momento em que deixamos o nosso corpo, voltamos à condição de espírito, voltamos ao mundo espiritual que nós deixamos momentaneamente. Aquilo que eu falei, é a casa que nós retornamos. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade. Individualidade, acho que todo mundo sabe que é ser ele mesmo, ser só ele, exclusivo, distinto. Porque eu sou uma individualidade, cada um de vocês são uma individualidade, né? São uma pessoa. Não tem muita dúvida. Então os espíritos responderam: sim, jamais já perde. Que seria ela se não conservasse? Seria nada, né? Se nós não conservássemos a nossa individualidade, se nós não continuássemos sermos nós mesmos depois da morte, nós não seríamos nada. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que ela não tem corpo material, nós deixamos nosso corpo material. Nosso corpo material, como eu falei aqui na palestra de segunda-feira, é um corpo projetado para nós vivermos e atuarmos neste mundo. Fora deste mundo, nosso corpo não teria condição de sobreviver, né? Então, os espíritos responderam: ela tem um fluido que lhe é próprio, haurido da atmosfera do planeta, que representa a aparência de sua última encarnação. Então, para nós, o espírito não tem nada. Nós não vemos o espírito, né? E mesmo os videntes só vê um corpo espiritual. Então, para nós, ele não teria nada. Para os espíritos, ele tem um fluido que é vaporoso, né? Para nós, ele seria vaporoso. Para os espíritos, dizem eles que é muitas coisas, né?
Então ele forma este corpo, que nós chamamos de perispírito. O Kardec deu o nome de perispírito, lembrando a fruta, né? É uma fruta. Você descasca uma laranja, ele tem aquela parte branca protegendo os bagos, né? Os gomos, né? Que nós chamamos, protegendo. Aquela parte branca é o perisperma. Então, baseado nisso, que fica entre a casca e o fruto, né? A massa comestível, né? Fica entre as... Então, por isso, baseado nisso, no perisperma da fruta, Kardec deu para nós entendermos o nome de perispírito, que fica entre o corpo e o espírito, né? Mas isso aí é palestra para outro dia. Deu para entender aí o que é esse corpo. E esse corpo, lá no mundo espiritual, ele conserva esse perispírito, as mesmas características da última encarnação. Tanto é que ele se tornasse vidente aqui, nós veríamos. Se eu me desencarnar e me tornar vidente, vocês vão ver o Aurélio. Embora não serei mais o Aurélio, serei um espírito, né? Serei um espírito. Vocês vão ver o Aurélio com o corpo, com toda essa feiura que ele tem, né? Beleza, né? Que para mim é o mais belo corpo que eu tenho. Só tenho esse. Então vocês irão ver tudo. Mas é o Aurélio perfeito. Mas é que apenas essa forma ficou refletida, né? Essa imagem ficou refletida no perispírito. Então, por aí, se eu chegar aqui, depois de desencarnar, vocês vão saber que é o Aurélio. Vocês virem, vão saber que é o Aurélio. Certo, gente? Ficou claro isso aí? Na pergunta 150, Kardec perguntou: a alma leva... a alma nada leva deste mundo? Será que a alma nada leva? Os espíritos responderam: nada, a não ser as lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Quer dizer, nós não levamos nada de material, né? Dizem que o caixão não tem gaveta, a mortalha não tem algibeira, não tem bolso, né? Nós não levamos nada, mas levamos a lembrança, levamos as nossas qualidades, né? As nossas qualidades. Agora, essas qualidades nossas podem representar uma doçura, uma felicidade, por nós termos deixado essa carcaça pesada, mas pode representar também muitos amargor, conforme o uso que nós fizemos da nossa vida. Se eu fui bastante concentrado na materialidade, eu não via nada mais do que dinheiro e sexo, por exemplo, que são as duas coisas, as duas coisas de uso do espírito, mas muito perigosas. Então, lá no mundo espiritual, eu vou estar amargo, porque eu perdi essas duas coisas. Eu perdi o meu dinheiro, eu perdi o meu carro, eu perdi não sei o quê, eu perdi minha esposa, né? Não perdeu, a gente sabe que não perdeu, apenas a gente cumpriu a tarefa, aquilo já não me era mais necessário, tem que partir para outra. Mas eu posso ter esse amargor por isso, porque se eu não concentrei na vida espiritual, não acreditava, eu vivia sempre na vida material, eu tenho esse amargor. E diz ele aí, complementa, quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá a futilidade das coisas que deixa na terra. Porque futilidade não quer dizer que seja desprezível, nós precisamos dela enquanto estamos aqui.
mas temos que pensar que a qualquer hora nós somos chamados a deixá-la, né? Então compreende, eu colocaria da minha parte a efemeridade, porque ela é efêmera, é de pouca duração, né? Então ela nós deixamos. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Esse aqui é um pouquinho complexo, mas vou tentar transformar. Lembra que da outra vez eu falei aqui sobre o panteísmo, que é uma doutrina que acredita que nós somos uma partícula de Deus e que desprendemos de Deus para vir no mundo. Depois nós retornamos a Deus, retornamos no todo. Aí perde a individualidade, perde o seu valor, perde tudo. Então é uma doutrina, apesar de ter uma nomenclatura espiritual, ela é uma doutrina muito materialista. Então, os espíritos deram outra conotação. Ele diz que o todo representa o conjunto. Ele pergunta, o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, você faz parte da assembleia, né? E você aí, não obstante você conservar a sua individualidade. Quando nós participamos de um grupo, né? Nós somos a multidão, nós somos a torcida de um time de futebol, nós somos a torcida de um candidato, nós somos a plateia assistindo uma palestra ou assistindo um teatro, uma coisa desse nível. Mas nós somos individuais, nós pensamos diferente de todo mundo, não obstante nós estamos ali mergulhados, somos um tracinho no meio daquela multidão, mas conservamos a nossa individualidade, pensamos por nós mesmos, estamos pensando em outras coisas totalmente diferentes do que está pensando aquela plateia, né? Muitas vezes não estamos nem aí com o espetáculo, porque o nosso problema é grande, comparecemos por comparecer. Deu para entender isso aí? Mas Kardec faz outra pergunta. Que prova nós podemos ter da individualidade da alma após a morte? Que prova nós podemos ter? Nós temos bastante prova, mas vamos lá, deixar os espíritos falar. Não tende essas provas nas comunicações que recebeis? Se não fosse cego, virias. Se não fosse surdo, ouvirias. Pois frequentemente uma voz visível. Deixa eu ver aqui. Não fosse. Frequentemente uma voz revela a existência de um ser que há em vós. Então, nas comunicações dos espíritos, nós percebemos a individualidade. Aquilo que eu falei para vocês agora, da gente estar numa multidão e às vezes não está aí com a multidão, acontece muito no mundo dos espíritos. Os espíritos fazem parte desse todo, estão no meio de uma multidão. E quantos espíritos se comunicam, dizem que não vê ninguém, dizem que não ouve ninguém, que ninguém lhe ouve, que ele não vê nada, que não existe nada, porque o espírito está concentrado nas suas preocupações. Ele está concentrado nas suas preocupações e vivendo aquele mundo interno, principalmente aquele que foi muito materialista. Ele está só vendo ele não consegue ver ninguém, né?
ninguém dos desencarnados, né? Que dos encarnados às vezes eles veem, e eles falam constantemente que fala e ninguém responde, porque se eles veem os encarnados não o veem, né? Então eles falam, então está reclamando. Então cada um tem a sua individualidade, mas nas comunicações o espírito vem, se identifica, né? E se identifica e a gente sabe, então dá para provar a individualidade, já que nós temos o perispírito com todas as nossas características, com todas as nossas aparências do passado, né? Aqui tem um comentário de Allan Kardec, ele entra muito naquele quesito do panteísmo, mas a gente vai passar meio por cima, que no final vocês vão entender tudo isso com os exemplos que a gente coloca, né? Kardec comenta em relação à questão 152. Os que pensam que a morte, que pela morte a alma retorna ao todo universal, estão errados. Se por isso entendem que semelhante a uma gota d'água caída no oceano, ela perde as suas individualidades. Se nós pensarmos que vamos retornar ao todo, somos parte de Deus, voltar e perdemos, estamos errados, né? A sua individualidade. E se ela pensa que nós estamos apenas fazendo parte de um conjunto, de um todo, aí estão certos, né? Entendem que o conjunto dos seres incorpóreos, aí eles estão certos. Eu dividi, porque a alma ou o espírito é um elemento distinto. Aqui tem o complemento do comentário, né? Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada distinguiriam uma das outras. Se nós nos confundíssemos na massa, a qualidade é a mesma, né? É a mesma coisa que um pedacinho de uma fruta, ela tem a qualidade da fruta, não é qualidade, então ela não tem a sua individualidade, né? Então ele não tem. Elas não teriam inteligência nem qualidades próprias, ao passo que em todas as comunicações elas se revelam a consciência de sua vontade distinta. A diversidade infinita que apresenta sob todos os aspectos é uma consequência mesmo das suas individualidades. Se apenas houvesse, após a morte, o que chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme em todas as comunicações que se recebesse do invisível. Ela seria toda idêntica. Quer dizer, se todo mundo voltasse ao todo, não tinha como dar uma comunicação individual. Ela seria toda idêntica. Todo mundo falava a mesma coisa, mas não fala a mesma coisa. Os indivíduos vêm e cada um fala das suas dores, dos seus pensamentos. E ele conclui: desde, porém, que se encontra seres bons e maus, né? Seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá os há de todos os caracteres, alegre, triste, leviano, sério, etc., é evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais patente quando esses seres
prova a sua individualidade, por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas personalidades terrestres, que são incontestáveis, né, a sua personalidade. Então, quando ele se apresenta, como eu dei o exemplo, de forma visual, então prova a sua individualidade, não há por que pensar. Isso, como eu disse, é apenas para citar, porque se nós formos aprofundar muito nisso, talvez nós mais complicamos do que esclarecemos. Tem aqui uma pergunta. Também não pode ser posta em dúvida quando ele se manifesta por visão, aparição, a individualidade da alma era ensinada em teorias, como artigo de fé. O Espiritismo torna evidente, de certo modo, material. Bom, mas falando nisso, hoje o Espírito, no passado, era por teoria essas individualidades, se sabia. Hoje o Espiritismo, depois com o Espiritismo, que se entrou em comunicação, que se conhece a mediunidade, principalmente a vidência, né? E então nós temos provas incontestáveis da individualidade dos espíritos, que os espíritos conservam ele mesmo, né? E que a morte não faz uma transformação repentina. A morte apenas é uma mudança de casa, né? O espírito vive a mesma coisa, continua ele mesmo, não se transforma santo com a morte, nem se transforma diabinho com a morte. Ele continua sendo o mesmo que ele é. Se ele apresenta uma certa maldade, é porque ele tinha essa maldade. Às vezes aqui não deixaram ele colocar essa maldade para fora. E essa maldade, então, ela aparece. E a gente tem uma prova de tudo isso que nós falamos, para ilustrar, acabar ilustrando. Quando o Chico estava entre nós, todas as sextas-feiras se juntavam multidões, e nessas multidões para esperar uma palavra, né, uma cartinha da pessoa do outro lado, né? Então, principalmente as mães que haviam perdido filhos novos, né, estavam todas ansiosas. E, pasme, juntava-se ali todos os filhos das mães que estavam ali presentes. Com raras exceções, claro. Mas, de um modo geral, sim. E apenas, às vezes, uma ou duas se comunicava, porque era a necessidade mais urgente. E também tinha uma coincidência, que aquele que se comunicava, às vezes respondia para várias mães, porque os casos eram mais ou menos idênticos. Então a espiritualidade selecionava, porque se fosse atender, receber uma comunicação para cada mãe que estava ali, o dia não era suficiente, a noite não era suficiente, talvez fosse várias noites. Então mas os filhos vinham, aquele que se comunicava, vinha trazendo todas as características, dizendo coisas que só a mãe sabia muitas vezes, né? Muitas vezes, então provando a sua individualidade, provando que eles eram cada um era na multidão, mas cada um era si próprio, falava distintamente, né? De modo inconfundível, né? Há várias comunicações que... Então, e conta também, né? Às vezes não era só marido o meu filho para a mãe, às vezes era marido para mulher também vinha, né? Consta-se que Eunice de Weaver, né? Ela era presbiteriana, mas ela perdeu o marido e ficava desesperada. E alguém aconselhou um parente, vamos lá no Chico Xavier. Ela ficou relutante porque era presbiteriana, e depois ela se tornou uma grande espírita.
ficou relutante, mas ela resolveu ir. E naquele tempo, nos idos dos anos 50, né, os carros eram ruins. O carro quebrou no meio do caminho, daquela... não é muito distante, o Rio de Janeiro, da cidade de Pedro Leopoldo, ainda era Pedro Leopoldo. Então, teve um probleminha, uma avaria no carro, eles atrasaram. Quando chegaram lá, a sessão já estava terminando. O Chico já estava com a carta, com as cartas, lendo a carta. Aí, eles acabaram de chegar, se ajeitaram no meio da multidão, que tinha que ficar de pé, porque não tinha lugar para todo mundo. Aí ele falou, tem uma carta aqui, eu não sei ler esse nome, de Eunice, que é escrito com W, né? De Eunice Viver. Ela levou susto, né? Ela falou, Viver, gritou de lá, e ele leu para ela, olha, minha filha, preciso dizer para você que a vida continua, que eu não estou distante de você. Todas as noites, porque esse marido dela, eles viajaram muitos anos, ele era reitor de uma universidade flutuante, essa universidade que tem nos navios, né? Quando você fica todas as noites na janela do apartamento, olhando para o alto mar, vê se eu chego, vê se me vê, eu estou do teu lado, eu te falo, você não ouve. Coisa que o Chico Xavier não sabia, coisa que ninguém sabia, que ela não falou isso nem para o familiar. Ela não teve dúvida, pegou a carta que falava de muitos detalhes, provando a individualidade. Então, é isso aí, gente. Nós já estamos terminando, viu? Meu João, já falta muito para meio-dia? Dá tempo ainda. Tem a pergunta 153, né? Nós temos só 2 perguntinhas. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Já muda um pouquinho do assunto, né? Ele diz assim, a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Dá para entender isso, né? Quando ele retorna à vida eterna. Por quê? A vida eterna, ela é a vida do espírito. Obrigado. Está tendo bastante psicologia. Então, a vida do espírito é eterna, porque nós fomos criados um dia, o mais correto seria chamar imortal, mas vamos entender por vida eterna. Nós fomos criados um dia para nunca morrer, como espírito. Nós vivemos um tempo encarnado, outro tempo desencarnado, né? Maior tempo lá no mundo espiritual desencarnado. A vida é eterna. Mas Kardec fez uma pergunta, porque havia esse conceito na época, fez uma outra pergunta. Não seria mais exato chamar vida eterna a vida dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não tem mais prova a sofrer? Veja o que o Espírito respondeu, não discordou dele. Essa seria a felicidade eterna desses espíritos que não tem mais. Essa seria, mas constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais, né? Então, na verdade, o termo mais correto seria felicidade eterna, porque, como eu disse agora a princípio, a nossa vida é eterna desde que Deus nos criou, nós entramos na vida eterna, só temos o nosso caminho a percorrer para chegarmos à perfeição,
para chegar a uma condição de espírito perfeito, que seríamos felicidade. No tempo de Jesus se falava a eternidade. Tanto há uma prova que eles chamavam de eternidade, que fizeram pergunta para o Cristo, né? Para Jesus, fizeram a seguinte pergunta: quando o marido morre, por lei, a mulher tem que casar com o irmão mais novo. Isso era uma lei de Moisés e que o tempo destruiu mesmo, né? Mas acontece que uma mulher ficou viúva e o marido eram 7 irmãos. Ela se casou com os 7, né? Foi morrendo. Que mulher que era uma maricida, né? Ela matava os maridos, de certo, porque matar 7, né? Agora, quando ela morrer, de quem ela, na eternidade, de quem ela será esposa? De qual dos 7? Jesus respondeu inteligente: na eternidade, os homens não casam e nem as mulheres são dadas em casamento. Então, mas essa eternidade, então entendamos quando nós chegamos à condição de espírito puros. De espírito puro. Então não há mais casamento. Até chegar lá, nós vamos encarnando e reencarnando, andando e desencarnando, e vamos ter, às vezes, não sei quantas mulheres, às vezes uma diferente em cada existência. Normalmente acompanha, né? Então não há perigo. Infelicidade. Infelicidade, né? Mas nem as mulheres, porque lá os espíritos não têm sexo. Não existe homem nem mulher, existem espíritos. Nós somos seres espirituais. E nós não temos, como espírito, não temos sexo. Hoje eu estou encarnado como homem, amanhã eu posso estar encarnado como uma mulher, eu posso ter já sido encarnado como mulher. E assim por diante. Dá para entender isso, gente? Era isso que eu tinha para passar na manhã de hoje. E então nós vamos agora. Nós vamos agora para o passe, viu? Eu quero agradecer aos internautas que nos acompanharam até agora, né? Agora, o passe não dá para fazer à distância. Nós estamos vibrando por vocês, né? Também à distância. Mas o passe é individual e pessoal.